A paz do Senhor Jesus Cristo para você que está ouvindo esse áudio. Eu quero compartilhar com você uma porção da rica palavra de Deus que encontra-se no livro de 1 Samuel, capítulo 7, verso 7, que diz: Quando os filisteus souberam que os israelitas estavam reunidos em Mispá, os governantes dos filisteus saíram para atacá-los. Quando os israelitas souberam disso, ficaram com medo. O título da nossa reflexão é Posturas diante do medo. O versículo que eu acabei de ler está no contexto do capítulo 7, como um todo, de 1 Samuel. Samuel, nesse texto, ele subjuga os filisteus inimigos do povo de Israel. O povo de Israel precisava se consertar. Estava vivendo uma vida distante de Deus, uma vida de idolatria, uma vida de pecado. Mas eles viram que a presença de Deus estava com eles porque a arca da aliança permaneceu com eles durante 20 anos, assim diz a palavra. E a arca de Deus representa a presença dele. E nesse tempo o povo se lamentou muito. Se lamentou, suplicou. Samuel, vendo isso, disse ao povo: se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, vocês têm que se livrar desses deuses estrangeiros, dessas imagens de Astarote, que é o que diz a palavra. Consagrem-se ao Senhor e prestem culto somente a Ele. E Ele os libertará das mãos dos filisteus. Eles estavam vivendo uma vida de opressão. Os filisteus, um povo que possuía um exército muito forte, acostumado à guerra, acostumado a guerrear, acostumado a subjugar, eles estavam amedrontados. O povo de Israel estava amedrontado. E Samuel, como profeta e juiz à época, orientou: vocês querem ser libertos das mãos daqueles que estão amedrontando vocês? Então busca o Senhor, muda de vida, se coloca na presença dele da maneira correta. Assim Samuel falou com o povo de Israel. E os israelitas obedeceram e se livraram dos balins e dos postes sagrados e começaram a prestar culto somente ao Senhor. O Senhor não divide a glória dele com ninguém. Ele merece e quer ser adorado na plenitude. Só a ele a glória, só a ele a honra. E este povo, que era o povo de Deus, estava vivendo uma vida errada. Mas o profeta estava ali, o juiz estava ali, para mostrar o caminho a esse povo, que eles precisavam abandonar o pecado, se aproximar do Senhor e adorar somente a Ele. E assim eles fizeram. E Samuel, ele prosseguiu, reunindo o povo agora de Israel lá em Mispá, e passou a interceder ao Senhor a favor do povo. Começou a orar para que o Senhor concedesse a este povo a vitória diante dos filisteus. Naquele dia, a palavra diz, eles jejuaram e ali disseram: temos pecado contra o Senhor. Ou seja, houve arrependimento por parte do povo de Israel e eles mudaram de vida, mudaram de atitude. E Samuel liderou o povo como um juiz e como um profeta. E aí vem o texto o versículo que nós lemos. Os filisteus souberam que os israelitas estavam reunidos em Mispá. Os governantes dos filisteus saíram para atacá-los. E os filisteus, como eu disse no início, era um povo, tinha um exército acostumado à batalha, acostumado a oprimir, acostumado a subjugar, um exército numeroso, um exército que possuía à época armas diferenciadas. Isso, eles saíram, os governantes saíram para atacar o povo de Israel, que outrora estava com muito medo. Eles saíram para atacá-los. Quando os israelitas souberam disso, nesse momento eles estavam com fé, com ânimo, porque eles haviam mudado de atitude. Eles entenderam que o mais importante era adorar ao único e verdadeiro Deus. Mas naquele momento, diz a palavra, quando os israelitas souberam disso, ficaram com medo.
ficaram com medo. Porém, esse medo, no versículo 8, mostra que eles estavam com a ideia certa. Eles disseram a Samuel, que era o profeta, que era o juiz: não pare de clamar por nós ao Senhor, o nosso Deus, para que nos salve das mãos dos filisteus. Aqui, caro ouvinte, nos ensina a postura que devemos ter diante daquilo que nos amedronta, daquilo que nos faz parar, recuar, aquilo que tenta frustrar os planos de Deus para as nossas vidas. O medo, ele tem um significado, ele tem um conceito. E eu estava pesquisando e eu encontrei vários conceitos que eu achei alguns interessantes para compartilhar com você, para você entender o que é o medo, porque o medo é um sentimento que eu e você, que nós temos. É algo inerente ao ser humano, até mesmo aos animais. O sentir medo não é depreciativo. A forma, a postura que nós vamos ter diante do medo é que vai definir se aquela ação, aquela atitude foi ou não depreciativa. O termo medo refere-se a uma resposta emocional e fisiológica a uma ameaça real ou percebida. É um mecanismo de sobrevivência, instintivo, que prepara o corpo para lutar ou fugir. Uma perturbação ligada à ideia de perigo, dor ou algo desconhecido. Receio, apreensão, susto ou grande preocupação com algo negativo que está prestes a acontecer. Por que nós sentimos medo? Porque o nosso organismo deseja sobreviver. O medo, caro ouvinte, é uma resposta decisiva para a nossa sobrevivência. O medo é uma emoção que serve como defesa, é um mecanismo de defesa para enfrentarmos situações perigosas e desafiadoras. Se nós não tivéssemos essa emoção, esse sentimento dentro de nós, estivéssemos no 20º andar de um prédio, nós iríamos andar e cair, pular, andando, achando que nada iria acontecer se nós pulássemos dessa altura. O medo nos faz parar nesse momento, nos faz fugir de algo ruim que possa acontecer. Então, o medo é um mecanismo de defesa, mas ele vai nos fazer lutar ou fugir. É aí que está a postura. Qual postura nós teremos diante do medo? Nós podemos ficar parados, podemos retroceder, ou seja, recuar, ou nós podemos avançar. Nesse texto, os israelitas disseram: Samuel, não pares de clamar por nós ao Senhor, o nosso Deus, para que nos salve das mãos dos filisteus. Os filisteus é que estavam causando medo no povo de Israel. Mas eles preferiram não ficar parados. Eles usaram uma ferramenta que é importante nesta hora, na hora que o medo vem. É a oração. Samuel intercedeu, Samuel orou para que o povo tivesse certeza da vitória. E eles foram vitoriosos porque Samuel orou. E nós, muitas das vezes, precisamos entender, caro ouvinte, que para vencer o medo, nós precisamos orar. Na nossa caminhada de fé, nós temos 3 posturas. Ou vamos ficar parados, ou vamos recuar, ou vamos avançar. Para avançar, que é o que nos interessa nessa reflexão, não vou falar das outras, é importante usarmos a ferramenta correta, a ferramenta da oração, buscar a presença de Deus, conversar com Ele, expor a Deus aquilo que você está sentindo, porque Deus vai gerar em nossos corações a esperança, a coragem, a fé, para que nós possamos vencer o medo, vencer aquilo que está causando em nossas vidas o medo. O que pode gerar medo em nossas vidas, em nossos corações? Você sabe, eu não vou citar. Aquilo que pode estar te causando medo. Hoje, o Senhor está nos dizendo: continue avançando, continue me buscando por meio da oração,
Eu vou gerar em seu coração a coragem que você acha que você hoje não tem. Eu vou gerar no seu coração a fé, porque você vai orar, você vai me buscar na leitura da palavra, você vai avançar, você não vai ficar parado, porque o que Deus tem para mim e para você é algo tão maravilhoso e tão grande que desafios virão, lutas aparecerão, causarão medo na gente. Mas o que Deus quer? Que nós paremos? Não. Ele quer que nós avancemos. E a oração, quando conversamos com o Pai, colocamos diante dele tudo o que sentimos, ele faz com que a coragem venha e nós venhamos a avançar. A avançar. Davi é um grande exemplo daquele que teve medo. Você pode achar que Davi, quando estava diante de Golias, Davi não teve medo? Claro que teve. Davi era um moço, Davi era um pastor de ovelhas. Davi não tinha experiência em guerra, Davi não sabia manusear as armas que os seus irmãos que faziam parte do exército de Israel manuseavam, ele não sabia. Eram pesadas para ele não sabia, ele não tinha condições de usar uma couraça, ele não tinha um capacete, porque era tudo tão pesado, um escudo, era algo tão pesado e para ele não tinha condições. E diante dele tinha um filisteu, Golias, um homem preparado para a guerra, um gigante, que tinha sua espada, que tinha o seu escudo, o seu capacete, a sua couraça. Era um homem acostumado à guerra, tantas guerras ele participou e venceu. E Davi era um pastor de ovelhas. Aí você pode achar, Davi não teve medo? Teve. Mas qual foi o mecanismo, qual foi a postura de Davi? Lutar ou fugir? Ele poderia escolher ou se omitir. Ele podia escolher uma dessas três. Ele não quis se omitir. Ele não quis fugir. O mecanismo que veio em sua vida, o mecanismo de sobrevivência, o mecanismo de defesa foi: eu vou lutar. Eu vou lutar. Eu tenho medo, mas eu vou lutar. E é assim que tem que acontecer em nossas vidas. Nós temos que administrar o medo. E na nossa caminhada, nós não podemos retroagir. Nós temos que lutar. Lutar o quê? Com as minhas forças? Não, Davi não lutou com as suas forças. Davi disse para Golias: você vem contra mim com espada, com lança, com todo esse uniforme que você tem, mas eu vou diante de você, ó incircunciso, em nome do Senhor dos Exércitos. E assim, ele venceu Golias. Golias pode ser o medo que está sendo gerado no seu coração. Para você vencer esse Golias, que tem gerado medo em seu coração, você tem que ir diante dele, não com as suas forças. Você tem que reconhecer quem é Deus em sua vida, se submeter a ele, orar, vou repetir, orar, conversar com ele, expor as suas necessidades e fraquezas e dizer: Senhor, eu não tenho condições de vencer esse Golias que está me causando medo, mas o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que eu estou pedindo ou pensando. O Senhor pode fazer com que este Golias caia por terra e eu venha vencer esse medo. Caro ouvinte, essa palavra é uma palavra muito forte. Nós passamos por lutas, desafios, dificuldades em nossas vidas. O que o Senhor está querendo nos dizer neste dia é: tenha a postura de avançar, tenha a postura de fé, tenha a postura de orar, porque tudo aquilo que tem causado medo em sua vida vai cair por terra e você vai vencer. Assim como o povo de Israel venceu os filisteus quando Deus ouviu a oração de Samuel, você vai vencer as suas dificuldades e seus Golias quando você orar ao Senhor, clamando a Ele para que Ele entre nesta guerra, nesta batalha e lhe garanta a vitória. Que Deus possa sustentar a sua vida, retirar todo o medo
e te preparar para lutar e vencer diante dos desafios. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.